Senhor presidente, caro colega Rubem Figueiró, que acabou de usar a tribuna, colegas senadoras, senadores presentes, a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado, eu queria, nesse começo de semana curta, como falei ainda há pouco, presidindo e abrindo a sessão, na sexta-feira temos 15 de novembro, a data da proclamação da República. Eu queria, em primeiro lugar, antes mesmo de me referir ao tema que trago para a tribuna do Senado, cumprimentar o presidente nacional do PT, Rui Falcão, cumprimentar o presidente do PT no Acre, Léo Brito, os demais dirigentes municipais do PT pela condução das eleições ontem. Obviamente que tivemos disputas, eu particularmente acho que dificilmente disputa é algo positivo, mas nós tivemos um ambiente de absoluta tranquilidade, um ambiente de disputa democrática no dia de ontem, e isso fortalece o Partido dos Trabalhadores. Cumprimento os que colocaram seus nomes à disposição e não tiveram sucesso, e também aqueles que agora terão a responsabilidade de conduzir o Partido dos Trabalhadores, seja no plano nacional, no caso Rui Falcão, seja no meu estado com o Hermício Sena, que foi eleito para presidir o PT pelos próximos 4 anos. E aproveito para cumprimentar também o Gabriel Fornec, eleito em Rio Branco, e os demais presidentes nos municípios do Acre. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, presidente Rubem Figueiró, Vossa Excelência tem debatido e é um homem vinculado à atividade produtiva. Eu tive o privilégio de ter sido, junto com o senador Luiz Henrique, um dos relatores do Código Florestal aqui nessa casa. Ali tem o senador Assir Gugax, a senadora Ana Amélia, que tanto ajudaram na busca de ter uma lei mais adequada para atender 2 grandes objetivos: garantir uma maior proteção da nossa biodiversidade, do nosso meio ambiente, mas também criar as condições para que os produtores possam desenvolver suas atividades com segurança jurídica. E eu venho a essa tribuna porque, graças à lei que aprovamos aqui, que foi fruto de um debate intenso, o Brasil começa, na prática, a implementar agora 2 requisitos básicos dessa lei: o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e, obviamente, o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. E começou pelo meu estado e da senadora Ana Amélia. A ministra Isabela, tenho tido várias reuniões com ela, ela escolheu um estado da Amazônia, no caso o Acre, e um estado aqui do Sul, Sudeste, no caso o Rio Grande do Sul, para iniciar a implementação do Cadastro Ambiental Rural, que eu não tenho dúvidas, virará a página da insegurança jurídica, das preocupações, tanto daqueles que têm uma preocupação maior, legítima com o meio ambiente, como daqueles que também querem reunir as condições para desenvolverem suas atividades. A regularização dos imóveis rurais no âmbito da gestão ambiental passa pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o que nós chamamos de CAR, e adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Esses são os instrumentos que o novo Código Florestal criou, que vai fazer com que haja o maior recadastramento de propriedades rurais da história do Brasil. Aliás, vai ser o primeiro grande recadastramento. Ele será feito usando um instrumento poderoso que temos hoje, que é as imagens de satélite. Nós vamos disponibilizar esses dados para a sociedade. Isso é uma conquista do novo Código Florestal na rede mundial de computadores. E a implantação do CAR é uma prerrogativa do governo dos estados e dos municípios, obviamente, a partir de mecanismos desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente. E eu queria parabenizar a ministra Isabela Teixeira, parabenizar a equipe do Ministério do Meio Ambiente e todos os órgãos afins, porque em parcerias com universidades, como no caso de Lavras, a Universidade de Lavras de Minas Gerais,
desenvolveram a técnica necessária para que o CAR possa ser implementado. Lembro bem que uma das preocupações dos proprietários com esse mecanismo, do Brasil fazer um acerto de conta com o seu passivo ambiental, era de que ele teria um custo muito elevado, que seria impraticável pelos proprietários, mais um cadastro com custo, com levantamento. Não terá custo o cadastro. Está sendo absorvido pelo governo federal. Estou dando um exemplo concreto. O governo federal começou o treinamento dos seus técnicos. Serão treinados 5.000 técnicos e servidores no Brasil. Todos os estados terão também um treinamento conduzido a partir da parceria com o governo federal, com o Ministério do Meio Ambiente, e esse processo se iniciou simultaneamente agora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Rio Branco, no meu estado do Acre. O governador Tião Viana assinou um convênio de cooperação com a ministra Isabela Teixeira e é fato concreto agora a implementação do novo Código Florestal Brasileiro, que está em vigor e que, de alguma maneira, ainda vem injustamente sofrendo alguns questionamentos. É óbvio que a lei não é perfeita, nós fizemos um Código Florestal possível. Não é o meu código, mas é o código que eu tenho muita satisfação e orgulho de ter ajudado a construir, porque é o código da mediação, o código que, de alguma maneira, levou em conta a preocupação do setor todo produtivo brasileiro, que é tão importante na nossa economia, mas também eu fui um dos porta-vozes, todas as preocupações do movimento ambiental, daqueles que entendem que o Brasil precisa cuidar mais e melhor dos recursos naturais, que são parte da nossa grande riqueza. Então, o programa está sendo realizado e começa a ser realizado em outros 17 estados, estão previstos, e o treinamento deve terminar até o dia 10 de dezembro de 2013, quando serão editadas as normas dando início ao prazo de 2 anos para o recadastramento. Nós fizemos questão de dar os prazos. Os prazos só vão começar a contar, que estão previstos no Código Florestal, quando os critérios e as normas estiverem definidas com funcionários treinados e podendo serem implementadas. Queria, então, cumprimentar o secretário de Meio Ambiente do Acre, Edgar de Deus, que tanto me ajudou na prefeitura e no governo, o Fernando Lima, presidente do IMAC, o governador Tião Viana, o presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, pelo treinamento realizado nos últimos dias 7 e 8, nas dependências da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. Mais de 30 técnicos foram treinados. E agora eu posso afirmar que nós começamos a prover ao Brasil de um instrumento de monitoramento e de cuidado dos recursos naturais nas propriedades privadas. Além do domínio dos aplicativos, programas, para a inscrição, os técnicos receberam formação relacionada à legislação ambiental e ao uso adequado de imagens de satélite de altíssima resolução, numa escala de 1 para 50 mil, com resolução de até 5 metros. Qualquer atividade que extrapole 5 metros, ela está identificada a partir dessas imagens de satélite. É bom lembrar que os técnicos responsáveis do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, eles contam também com a participação de técnicos da Universidade de Lavras, em Minas Gerais. O caso do Acre, o convênio que está sendo executado é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com o governo do Acre e conta com investimento de 17 milhões de reais. O CAR é obrigatório e o produtor não cadastrado enfrentará restrições para o crédito rural,
com as instituições financeiras, tendo um prazo de 5 anos para efetivar sua regularização. É bom que se diga isso, porque isso nós colocamos no novo Código Florestal. Quem fez desmatamento ilegal de julho de 2008 para cá, até essa data ou para frente, não terá nenhuma possibilidade de se regularizar. Só tem uma para ele. É fazer a recomposição ambiental necessária, e isso será monitorado com todo rigor. Os demais que têm passivo ambiental têm a porta aberta, eu diria escancarada, da nova lei, naquilo que nós chamamos de na transição da lei. Eu fui proponente, como o ministro Herman Benjamin tanto elogiou, e os colegas, fui proponente de dividir o Código Florestal nas disposições transitórias e permanentes. As transitórias para que elas possam dar oportunidade de todos os produtores se regularizarem, em vez de aplicarmos o rigor da lei, puro e simples. E o rigor da lei segue, valendo do dia 22 de julho de 2008 para frente. Com isso, eu posso afirmar que as condições estão dadas. O governador Tião Viana, a ministra Isabela, com recursos do Fundo Amazônia, numa parceria com o BNDES, vão disponibilizar 17 milhões de reais para que o Acre possa ser um dos primeiros estados do Brasil a ter o novo Código Florestal aplicado. Nós temos a possibilidade concreta de virar essa página da insegurança jurídica, da injustiça cometida contra produtores. E fazendo isso de uma maneira pacífica, a partir de política pública conduzida pela União Federal em parceria com os estados e também com os municípios. Por isso que, mais uma vez, quero daqui da tribuna ser testemunho do empenho, da dedicação e da determinação da ministra Isabela Teixeira e sua equipe de aplicar o novo Código Florestal brasileiro, com 2 grandes propósitos: proteger os recursos naturais, mas também criar uma política com segurança jurídica que garanta aos proprietários rurais, pequenos, médios e grandes, as condições necessárias para que eles sejam os maiores aliados da causa ambiental. Obviamente que a partir daí nós vamos ter uma melhor condição de agir com a política de comando e controle, identificando aqueles que querem seguir destruindo o meio ambiente, pondo em risco a nossa biodiversidade, agindo fora da lei. Para esses, o rigor da lei, e a lei é clara, não convive com o ilícito. Com a aplicação desse novo Código Florestal, temos todas as condições para caminhar para o fim do desmatamento ilegal no Brasil. Acho inteiramente possível, com uma política bem definida, com a implementação do novo Código Florestal, o Brasil poderá alcançar esse objetivo de publicizar diante do mundo que não convive, que não tem mais desmatamento ilegal. O desmatamento só aquele previsto em lei. Mas para que isso aconteça, tem que ter um esforço de todos, inclusive daqueles críticos que distorcem, inclusive, e seguem distorcendo o que está escrito na lei. A maior crítica que se fazia era que com a aprovação do Código Florestal teríamos um aumento do desmatamento no Brasil. E qual é a realidade, senador e presidente dessa sessão, Rubem Figueiredo? A realidade é o contrário. O desmatamento no Brasil segue reduzindo e quebrando recorde de redução. E eu ouso dizer que temos as condições com o novo Código Florestal de eliminar definitivamente o desmatamento ilegal. Então, em 2010, quando ainda estava saindo a ministra Marina, que tanto colaborou para que essas condições também pudessem ser aplicadas, como parte do governo do presidente Lula, o desmatamento em 2008 era de 12.911 quilômetros quadrados. Em 2010,
2009, 7.464. Em 2010, 7.000. Começamos a debater aqui nessa casa o novo Código Florestal. O desmatamento, em 2011, foi de 6.418 quilômetros quadrados no país. Seguiu caindo. E agora, em 2012, no ano passado, com a aprovação do Código, onde quem apostou que o desmatamento voltaria com força, tem que se pegar nas inverdades para poder fazer valer as suas teses falsas. Porque o desmatamento em 2012 caiu drasticamente em relação a 2011. Caiu de 6.418 quilômetros para 4.571 quilômetros. Se nós pegarmos o desmatamento de 2004 até 2012, a queda foi de 84% no desmatamento no nosso país. É por isso que a autoridade do Brasil, nesse aspecto, segue aumentando. E com a implementação do novo Código Florestal, não tenho nenhuma dúvida, o Brasil tem um instrumento, sim, que traz segurança jurídica para os produtores, que dá oportunidade para que todos saiam de uma situação questionável ou até mesmo ilegal para uma situação de absoluta legalidade, desde que assumam o que tem de passivo ambiental e que possam fazer com que haja uma recomposição, principalmente ao longo dos cursos d'água, nas nascentes e nas áreas de preservação permanente. Não tenho nenhuma dúvida que o maior aliado para um produtor é o meio ambiente. Sem água, sem um clima, sem as condições ambientais adequadas, não existe possibilidade de termos produção. O problema é a pacificação. É a lei estabelecer essa interdependência entre quem produz, quem cria e o meio ambiente. Essa proximidade que o Código procurou fazer. E os objetivos que temos, o sonho que temos, é de que nós possamos alcançar até 2020, possamos alcançar o fim do desmatamento ilegal no nosso país. Então, concluo minhas palavras, senhor presidente, dizendo que é com muita satisfação que eu faço o registro aqui na tribuna do Senado Federal, que a implementação naquilo que o Código tem de mais importante para pormos fim definitivamente a qualquer tentativa de ação ilegal trazendo prejuízo ao meio ambiente no Brasil, a implementação do CAR, Cadastro Ambiental Rural, previsto no novo Código Florestal Brasileiro, e do PRA, Programa de Regularização Ambiental, começou. E começou da maneira responsável, da maneira técnica, com a técnica necessária e com o diálogo necessário. Eu estou me referindo ao maior programa. O CAR é o maior cadastro ambiental já realizado no mundo. Nenhum país do mundo fez algo parecido com o que nós estamos começando a fazer. O produtor poderá realizar seu cadastramento com segurança e tranquilidade, com apoio técnico do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e também dos órgãos ambientais de extensão rural, no meu caso, do estado do Acre, com o órgão de extensão rural florestal, como chamamos no Acre, a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto de Meio Ambiente do Acre. Então, aproveito para, concluindo, dizer que a ministra Isabela, que esse ano recebeu um prêmio no Museu de História Natural em Nova York, eu tive o privilégio de estar presente, dos campeões da terra, por seu trabalho na defesa e na proteção do meio ambiente, como ministro do Meio Ambiente do Brasil, certamente, com a implementação do CAR e do PRA, o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental no Brasil, não só ela, mas a presidenta Dilma deverá receber o devido reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito pelo governo federal no nosso país para pacificar esse confronto que vivemos há décadas entre o meio ambiente e o setor produtivo. Não tenho dúvidas que o caso do Acre, tanto comigo no governo, com o governador Binho e que agora com o governador Tião Viana, é um exemplo que a mudança pode acontecer. O Acre era sinônimo de destruição. Nós estamos vivendo agora
25 anos da morte de Chico Mendes, agora em dezembro, dia 22. Vamos ter atingir 25 anos sem Chico Mendes. Fruto de confronto, de conflito, da luta pela preservação contra a luta da destruição. Pacificamos o Acre, criamos um ambiente de harmonia. Os resultados hoje são: o Acre segue crescendo sua economia, a inclusão social, e o Acre hoje é uma referência de Estado que conserva e que preserva seu meio ambiente. Mas acho que tanto o Acre quanto o Brasil, nós todos, ainda não aprendemos a ver na floresta um grande e importante ativo econômico. Digo, sem medo de errar, se o agronegócio é uma das atividades mais importantes, e do nosso país, na geração de divisas, na produção de alimentos, por exemplo, não tenho dúvidas que na hora que o Brasil também entender e compreender a riqueza que dispõe, eu estou me referindo à nossa biodiversidade, especificamente à nossa floresta, nós vamos ter, quando a floresta passar a ser vista como um ativo econômico, e como tal, certamente terá garantida a sua preservação, através de um uso sustentável, com manejo, e um uso que leve em conta as técnicas desenvolvidas pela comunidade científica, o Brasil terá dois grandes negócios: o agronegócio e a atividade econômica vinculada às florestas. A participação do Brasil hoje na atividade econômica florestal é vergonhosa. Não passa de 4% a participação do Brasil na atividade florestal no mundo. E nós podemos ter e devemos ter, porque temos mais de 20% das florestas no mundo, ou perto disso, nós podemos ter uma atividade econômica de grandes proporções que venha se somar ao agronegócio. Então, penso que, feita a nova lei florestal brasileira, o novo código, implementado esse novo código, é fundamental que o Brasil passe a fazer com que haja uma política acertada, adequada, que veja a floresta não como um problema, mas como um ativo econômico, para que a gente possa também dar os passos adiante necessários, sempre junto, somando quem tem preocupação com a conservação e preservação do meio ambiente e quem tem um compromisso de vida de plantar e criar nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de convidar a ilustre senadora Ana Amélia para ocupar a tribuna, me permito, senhor senador Jorge Viana, cumprimentá-lo não só pelo pronunciamento que acaba de fazer, mas para realçar o quanto o setor produtivo do meu país deve a Vossa Excelência e ao senador Luiz Henrique. Se nós temos um código eleitoral de conciliação, de respeito entre o meio ambiente e o setor produtivo, evidentemente, nós não podemos esquecer da extraordinária colaboração de Vossas Excelências. E quero aproveitar da oportunidade, já que Vossa Excelência tem merecido acesso ao Palácio do Planalto, que reitere um pedido que fiz ontem, aliás, na sexta-feira, à senhora ministra-chefe da Casa Civil, para que determine a prorrogação do processo de georreferenciamento através do INCRA. Porque a lei estabelece um prazo que vence agora no dia 30 de novembro. Prazo exíguo para que o INCRA, sobretudo o INCRA, e os produtores rurais possam complementar o seu trabalho. A decisão do governo federal trará calma e um ambiente pacífico para o setor produtivo. Vossa Excelência, por gentileza, seja porta-voz desse nosso apelo, que é também do setor produtivo da nação. Estamos juntos, presidente. Muito obrigado.